Eu estava fazendo essas imagens e estava transmitindo um conteúdo que estava para estar no vídeo melhor exercício no manejo, mas não gravou a parte falada do áudio. Então, como que complementando o assunto desse dia, eu vou deixar na parte dos comentários, onde se faz comentários, o link do vídeo Melhor Exercício no Manejo, para quem não assistiu. Então, por causa das adversidades, do contexto, do dia a dia, da rua, eu preciso ter um manejo com o Baruch, a qual ele possa se autodefender. Geralmente esse contexto é feito contra pessoas, mas tem contexto que também é como contra animais. Nesse dia mesmo dessas imagens, eu com o dog Baruch, e o cavalo olhou para mim, não sei se era um cavalo ou se era uma mistura de cavalo com jumento, ou se era um jumento, mas ele era grande, então por isso que eu discerni ser um cavalo. Parece que tinha uma égua junto. E tinha um jumento mesmo que dava para identificar. Esse maior, ele olhou para mim, correu na minha direção mesmo para atacar. Quando eu olhei, ele como que parou porque ele olhou pro Baruch. Mas quando ele estava vindo correndo, eu não tinha percebido que eu estava filmando o Baruch. Quando eu olhei pro lado, ele estava parando e olhando pro Baruch. Então, quem sabe, se ele não tivesse parado, ele teria chegado mais próximo de mim. E só Deus sabe o que teria acontecido. Então, dentro desse contexto, eu quero melhorar a guarda do Baruch. Eu quero aperfeiçoar a função dele de proteção, que só pode ser através da figuração de um profissional da área. E como quem já acompanha o canal já há algum tempo sabe que eu quero ter esse conteúdo de uma forma pessoal para mim, mas também divulgar no canal. Esse contexto do Baruch fazendo guarda e proteção. E ver que nível realmente o Baruch está dentro desse contexto. E há algum tempo eu falei sobre isso, mas não aprofundei. Uma pessoa me mandou um contato de um adestrador para falar de uma ração nesses dias. E eu entrei em contato com o adestrador para a gente trabalhar esse manejo. O mesmo falou que morava longe, que era inviável e me indicou outro adestrador. Eu procurei esse outro adestrador. Ele falou que não fazia esse manejo de guarda e proteção e defesa e me indicou outro. E ele deu boa recomendação desse outro. Aí eu liguei para esse outro, ele falou os preços e está acessível dentro da minha realidade. Não para esse mês, porque eu já tenho algumas despesas, mas quem sabe para o mês que vem, provavelmente eu poderia fazer esse manejo de guarda e proteção. Ele me deu 3 preços, ele me deu um preço de teste, ele me deu um preço de treino e ele me deu um preço de treino com filmagem, ele filmando, que ele falou que só ele pode filmar. Aí eu fui querer saber mais do adestrador. Eu pedi para ele me mandar algum vídeo, alguma coisa que mostrasse o trabalho dele. Ele não mandou. Ali eu já achei estranho. E eu vi umas fotos dele pelo Zap. Quando você vai lá no contato, na parte ali do Zap, onde está a parte de compartilhar o telefone, tinha algumas fotos lá. E me pareceu bem profissional pelas fotos. Aí eu comentei, né? Ele tinha uma equipe e tal. Ele também não retornou. Quando eu falei, né? Você tem uma equipe, parece que você tem bastante experiência. Ele não retornou.
Tipo assim, eu tenho uma equipe tal e etc. Não falou. Aí ele foi falando outras coisas e ficou como que pro mês que vem. Mas eu poderia até fazer antes, porque eu pensei que ia ficar até mais caro. Então, eu já sei mais ou menos o preço, então eu posso procurar outras opções, porque ele já ficou inviável. Por quê? Porque eu pedi para ele me mandar um conteúdo do trabalho que ele faz. Ele não mandou, não respondeu. Eu já achei estranho. Aí ele faz esse manejo no Distrito Federal, em uma área. Eu perguntei para ele qual os dias, qual os horários que ele faz esse manejo lá, diz que tem um pessoal lá, para eu poder assistir e conhecer o trabalho dele. Eu não vou dar o meu cachorro e pagar a quantia que ele falou, apesar de não, na minha opinião, não estar caro, mas também não está barato. Eu preciso conhecer o profissional que vai fazer esse manejo, e etc. E ele também não respondeu. Pensei que era questão do final de semana, dele não responder no final de semana e etc. E até hoje não respondeu. Então, é uma pessoa que eu não vou fazer um trabalho com uma pessoa dessa. Uma pessoa que eu não sei o que realmente está do outro lado. Então, a pessoa fazer foto ali, né, ter fotos dentro desse contexto é uma coisa. Outra coisa é realmente a pessoa fazer aquilo que aparentemente está nas fotos. Então, não mandou um vídeo, não falou o dia que ele faz esse manejo lá para me poder ver e etc. E eu percebi que na conversa dele, ele parece que ele não queria fazer esse manejo. Ficou um pouco dessa impressão assim. Ele falou que eu poderia arrumar qualquer pessoa, até um carteiro, alguém amarrar uma toalha e fazer esse manejo com baroco. Não é assim que as coisas funcionam. Eu não sou profissional na área, mas eu sei que não é assim que as coisas funcionam. Uma pessoa que não sabe inspirar o dog a fazer a função pode matar a função do dog. Dependendo do contexto, o dog nem faz mais a agressão, nem cai para dentro. Dependendo do contexto. E eu falei isso, não, eu quero um treino. Eu quero um treino com alguém que saiba. E se o cachorro, por algum motivo, ficar um pouco intimidado, a pessoa saiba fazer o dog agir dentro do instinto do dog. Porque eu sei que o dog ele pode cair para dentro, ou como o dog pode não cair para dentro. O dog não tem esse instinto. Ele não tem essa pegada de morder. Ele tem de latir, de ameaçar, mas de ir lá e morder e segurar, tem dog que não tem. E etc. E eu compreendo isso. Mas com o profissional da área é muito mais fácil o dog que já tem não ter problema dentro desse contexto. Então, o que eu quero passar através dessa situação, busque conhecer o profissional. Busque saber quem é a pessoa, busque referências. Se você fizer perguntas para o profissional e ele não quiser responder, sai fora. Se tem alguma referência, se tem alguém que ele fez esse trabalho, que você possa procurar para conhecer o trabalho dele melhor. Se ele ficar ofendido ou se sentir ofendido dentro desse contexto, sai fora. Porque um profissional de verdade que sabe o que faz, ele não vai ter problema nenhum em passar vídeo, em indicar pessoas que têm dog adestrado. Muito pelo contrário. Ele quer que você realmente investigue sobre ele para realmente conhecer que o trabalho dele vale a pena. Agora a pessoa como que se escondendo ou não respondendo, poderia ser como o outro. Ao menos o outro foi sincero, falou, isso aí eu não faço. Esse tipo de manejo eu não faço. Então, tem pessoas que não têm essa sinceridade. E você vai pegar um adestrador que não vai trazer o manejo correto para o seu dog. Tem pessoas que estão no quarto, quinto adestrador. E adestramento é caro. Condicionamento de dog é caro. Então, pessoas que estão no quinto adestrador é porque realmente gostam e também tem condição. Então, busque conhecer. Não pegue aventureiro, porque cada vez que você pegar alguém que não saiba o que está fazendo, vai dar mais trabalho para o outro e vai ficar mais caro. E vai gerar mais problemas no dog, para ele entender o contexto do manejo, ao qual poderia já ter sido resolvido
se a própria pessoa você soubesse desde filhote, ou se você já levasse realmente uma pessoa que entende e compreende sobre, que tem bagagem, que tem história. Eu não pego dog de pessoas para adestrar. Eu ajudo naquilo que eu posso. Eu não minto para ninguém falando que sou profissional. Eu falo dentro do contexto daquilo que eu sei que funcionou para o meu dog. Eu nunca peguei dog de outros para adestrar. Eu já auxiliei. Como eu estou auxiliando uma pessoa e dentro desse vídeo que vocês estão vendo nessa imagem, uma pessoa me procurou, um pastor de 6 meses. Eu deveria ter filmado. Eu fui na casa da pessoa, vi o cachorro, falei, ó, eu posso ajudar. Eu adestro o meu, mas eu posso te ajudar. Eu fui entrar na casa da pessoa, a pessoa abriu o portão, eu deixei o Baruque sentado no comando fica, para não entrar dentro do quintal da pessoa, para o outro cachorro não ficar estressado. O Baruque ficou sentado no portão, me esperando, eu visualizando o Baruque, né, o Baruque me visualizando, mas não visualizando o dog e nem o dog do outro visualizando o Baruque. E eu fui ver esse pastor e o Baruque lá sentado no fica, portão aberto. Então, o meu manejo daquilo que eu sei é real. Eu faço o que eu falo. E o que eu falo, eu já faço. Não é que eu vou fazer, eu já faço. É igual uma questão de política, né? Você não deve, entre as, votar em alguém que promete que vai fazer. Você deve votar em alguém que já faz. Alguém que já está fazendo. Alguém que já conhece sobre aquilo que está proposto a fazer. Então, o rapaz, o manejo do segundo adestrador, o manejo dele deve ser andar junto, senta, fica. Mas não é de guarda. Então ele se propôs a fazer o que ele sabe, não o que ele não sabe. Ele indicou alguém que eu não consigo explicar aqui, mas que não retornou aquilo que eu gostaria de saber e conhecer a respeito dele. É uma pessoa que não tem mais aquele vínculo para fazer o trabalho com uma pessoa como essa. Eu não vou procurar mais ele. Eu vou procurar outro. E agora que eu sei mais ou menos os valores, vai ficar mais fácil de eu ter noção dentro desse contexto. Então eu fui ver esse pastor, eu vou ajudar essa pessoa no manejo. Então eu deveria ter filmado a postura do Baruque. E quando eu cheguei no portão, o Baruque já escutou ele, o Baruque já estufou o peito. Ele já entrou no contexto de prevenção de combate, que era um dog que poderia atacar ele, que é um manejo que eu já fiz em relação a outros dogs. Eu treinei um manejo de prevenção de combate para o Baruque se antecipar a um possível ataque que ele possa sofrer de outro dog. Mas eu não fiz isso em relação a uma pessoa, o manejo, o contexto de guarda e proteção com uma figuração profissional de alguém que entenda, que sabe o que faz. Então, quando o cachorro latiu, ele já entrou em alerta. Eu falei para ele sentar, ele ficou tranquilo. Depois ele ficou como que sorrindo. É o que eu falei, que está no vídeo, do link que está na parte dos comentários. Que o dog, ele tem que ficar calmo, não por estar cansado, mas por você ter dominância e liderança sobre ele. Porque até nesse contexto você tem que tomar cuidado. Você pega o seu dog, o camarada cansa o seu dog, depois ele mostra o seu dog tranquilo, aí quando você pega o dog ele não está tranquilo. Aí ele vai falar que a culpa é sua, mas o dog não está adestrado. Porque o conteúdo do vídeo que eu vi estava nesse contexto. Mostrando o dog como se tivesse já adestrado. Calma, mas eu percebi que o dog estava cansado, fadigado. Ali não era o condicionamento do dog estar adestrado. Terminou o adestramento. Olha o cachorro como é que está. Super tranquilo. Não, o dog estava cansado, fadigado. A gente faz isso no início. Um cachorro muito agitado, muito agressivo. E aí você vai exercitando, cansando o dog e trazendo o exercício psicológico, trazendo dominância, trazendo liderança, ao ponto de você não precisar mais cansar o animal, porque ele já está condicionado pelo exercício psicológico à sua liderança, ao seu domínio. Aí ele se submete a você, não por estar cansado, mas por entender que você é o líder. Mas isso é no começo ali do adestramento em dogs, dentro desse contexto. Uma pessoa não pode falar que terminou o adestramento com um dog, cansando o animal, e depois falar que o dog está adestrado, que o dog está com bom comportamento, porque está obedecendo. Não, está cansado, está fadigado, nadou não sei quantos minutos, horas, depois foi para a esteira, ficou não sei quantas horas, o cachorro está morto, aí está lá deitado, com a língua para fora, e a pessoa falou,
O cachorro agora tá manso, tá tranquilo. Não. Isso aí é mascarar o manejo. Assista o vídeo lá do link para você entender melhor esse contexto. E quem assistiu lá e está ouvindo aqui, está compreendendo melhor o que eu estou falando. Você precisa saber com quem vai lidar com o seu animal e o que realmente a pessoa verdadeiramente pode proporcionar no manejo do dog. Esse é o conteúdo que eu quero falar. É um manejo que provavelmente vamos ter no canal WMC Dog Box do Baruch dentro desse contexto. Ó, eu chego aqui, tem um espaço para ela sair, ó. O portão tá aberto, ela não sai dali, ó. A não ser que alguém entre, ela vai fazer a guarda dela. Se vai encaixar a mordida é outra história, mas ela faz aí a vigilância aí, dentro da capacidade dela. Ó. Eu não dei comando nem nada. Ó, entrei e ela continua aqui, ó. Não sai, ó. A não ser que eu dei o comando para ela vir a mim. Mas eu não dei comando para ela ficar ali, não. Ela sabe que ela não pode sair, a não ser que receba o comando ou haja uma situação que ela precise fazer a proteção do território, a proteção de quem está aqui. Beca, aqui. E eu a desce só um final de semana ou outro, ó, não sai. E era uma dog, ela é agitada, mas a minha liderança, o meu domínio, ó, ela saía puxando, querendo agredir outros dog. Se passar um dog aqui, ó, ela não vai sair. Ela sabe que ela não pode sair para lá sem o meu comando, sem a minha autorização. Beca, entra. Falou com Deus, tudo de bom. E eu pego só final de semana, e não é todos, é um ou outro. Essa dog, ela é muito inteligente. Me falaram que ela é labradora, mas eu acredito que é uma mistura. Ela pega manejo muito rápido. Eu não fiz adestramento, eu não usei técnicas para que ela fique do outro lado da casa e não venha para esse lado. Mas ela entendeu, através do manejo que eu faço, de dominância e liderança, que ela não deve vir para essa parte da casa. Ela deve ficar onde ela está, quando eu abrir o portão, quando eu entrar ou sair com o carro. Então, através da minha postura, como eu já expliquei em outros conteúdos, você transmite a informação que o dog entenda dentro daquele contexto de manejo. Então, as minhas atitudes são palavras. Eu não precisei colocar ela lá, falar para ela ficar, depois passar para o outro lado, chamar ela, colocar ela do outro lado, fazer ela ficar. Não, eu não fiz isso. Foi acontecendo de uma forma natural, através da minha postura, que levou a dog submeter a esse contexto de obediência. Ela discerne que ela não pode sair daquela parte. Ela compreende que ela deve ficar lá. Eu transmiti isso a ela não através de palavras verbais, mas através da minha postura em relação a ela. Então, só no manejo que eu fiz com ela, ao sair para caminhar, que ela deve me esperar, eu sair primeiro, ela fica sentada, depois eu a chamo para a gente fazer a caminhada, ela levou isso para essa situação, que ela não deve sair de onde ela está se eu não a chamar. E outra coisa também, agora a meditação das coisas do alto, se você não curte, você já pode fazer outra coisa, e que essa informação a respeito de manejo possa servir para você dentro do seu contexto e você
possa transmitir, não só em palavras, mas com bom manejo do seu dog. E também agora eu quero aproveitar esse contexto, porque quando eu encontrei o seu Pedro, ele falando do dog dele, que o dog dele mordia no pescoço e não soltava mais, nós entramos num contexto das coisas do alto. Você precisa saber a igreja, a congregação, se eles têm Cristo como único Senhor e Salvador. Você precisa saber o manejo que aquela congregação, que aquela igreja, que aquele lugar tem. Você precisa saber que tipo de manejo da alma o pastor, os líderes têm para a sua própria alma. O senhor Pedro falou que próximo dele ali tem pessoas que buscam pessoas da igreja, aí tem, segundo ele, um obreiro que tem uma Kombi que busca e leva, mas depois que ele busca, leva para a igreja, leva as pessoas de volta para casa, ele vai para o boteco beber. E ele chegou nessa pessoa e falou assim: que crente é você? Ele disse que ainda falou com o pastor sobre essa pessoa. Então, assim, não é porque a pessoa tem aparência de alguma coisa que realmente seja o que a aparência ou que as palavras verbais estão dizendo. Tem que saber se tem as palavras nas atitudes, no seu modo de ser. Se tem esse manejo real no seu dia a dia, tanto de dog como para a salvação da alma, que agora eu estou enfatizando esse contexto. O senhor Pedro me disse que ele não era crente, mas eu perguntei para ele: você crê na morte do Senhor Jesus Cristo para a salvação dos nossos pecados? E ele falou que tinha fé, que cria que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele já tinha falado isso antes. Eu apenas confirmei, testifiquei perguntando. E perguntei se ele cria na ressurreição do Senhor. Ele também falou que acreditava. As palavras dele, já um senhor. E eu falei para ele: o senhor é mais crente do que os que estão em igreja. Dos que se dizem, melhor, dos que se dizem crente. Então tem pessoas que falam que é, mas no coração não é. E o senhor Pedro falou que não era, mas as atitudes dele é de crente. Eu falei: o senhor é crente. O senhor não crê na morte, na ressurreição? Aí ele foi me falar esse contexto dessa pessoa da Kombi. E eu falei para ele: a crente até o diabo é. Mas a questão não é ser crente, é obedecer. Porque a crença que não leva à obediência não é a crença que agrada a Deus. A crença em Cristo como único Senhor e Salvador, que não gera arrependimento do pecado, conversão das iniquidades, não é a crença que agrada a Deus. Porque essa crença da existência de Deus, até o diabo, os demônios têm. Eu, conversando com o seu Pedro, trazendo esse contexto, que Deus precisa de pessoas como ele que falem isso lá no altar, lá no púlpito. Porque ele falou que o pastor foi chamar para ele ir na igreja, falando que ia ter cesta básica, ia ter um bazar. E ele falou que se a pessoa for na igreja, não deve ir por causa de bazar ou por causa de cesta. Deve ir para ouvir a palavra de Deus. E eu falei: o senhor tem que falar isso na igreja. Quem sabe está faltando isso lá. Deus tem algo com o senhor. Deus te deu algo para o senhor transmitir para as pessoas. Ele falou uma verdade. Eu vou na igreja para ouvir a palavra de Deus, para louvar Deus. Eu não vou por causa de cesta básica. Eu não vou por causa de bazar, para comprar coisa mais barata. Então o que devia atrair as pessoas não é o bazar. Essas estratégias são do mundo, elas não são nem espiritual. Pessoas acreditam que estão usando uma estratégia para atrair as pessoas para ouvir a palavra. O Senhor Jesus nunca usou essas coisas daqui para inspirar as pessoas pelas coisas de lá. Ele ensinava que as pessoas estavam inspiradas pelas coisas daqui, mas que elas deveriam inspirar pelas coisas de lá. É diferente. O Senhor Jesus usava um contexto da terra e transmitia uma verdade do céu. Então ele ensinava algo que todos compreendem na terra, para que as pessoas pudessem compreender
as coisas do alto. Mas Cristo não fazia barganha, oferecendo as coisas do mundo para as pessoas ouvir a palavra. Porque o próprio Cristo é a palavra. É o verbo que se fez carne. O próprio Cristo é a manifestação visível de Deus. Então, o cristão, ele deveria e deve ser a manifestação visível de Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Não é os atrativos secular numa igreja, numa congregação, que deve atrair as pessoas, mas a própria pessoa que se arrependeu e se converteu em Cristo como único Senhor e Salvador. A própria vida da pessoa deve ser a salvação visível de Deus, que Cristo não somente morreu, mas ressuscitou, dando nova vida através do Espírito Santo, dando um novo nascimento. Então, as próprias pessoas que dizem crer em Cristo como único Senhor e Salvador, essas pessoas devem ser a palavra de libertação, de cura e salvação visível para as pessoas. E foi isso que o Sr. Pedro estava dizendo, dentro das palavras dele. E quem deu esse entendimento para ele sobre isso não foi o mundo, foi o Espírito Santo de Deus. Ele falou que o filho dele é pastor. Aí ele falou que um padre faz longos estudos. E eu falei com o Sr. Pedro. Falei, Sr. Pedro, o senhor já pensou se fosse para o céu só quem é estudado? O senhor ia para o céu? Ele não. Então Deus não faz acepção de pessoas. A gente não conhece a Deus por ser estudado. A gente conhece a Deus por crer em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. O que o senhor está falando aqui, quem sabe, quem estudou, nem fala as coisas. Quem sabe o pastor lá tem estudo de teologia e tantas outras coisas. Mas ele não falou o que o senhor falou aqui. Porque isso é dom de Deus, dom do Espírito Santo. Isso quem dá é Deus. Deus não faz acepção de pessoas, se é estudado ou não, o grau social que as pessoas têm. Quem faz essas distinções é o ser humano, é a terra. O céu não discerne o ser humano por causa desse contexto mundano. O céu discerne o homem pelo contexto da fé, da confiança verdadeira que tem em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. O tipo de confiança que leva a pessoa a arrepender e converter dos pecados e das iniquidades. Por amor, não às coisas que Deus dá, mas por amor a Ele. Por amor ao seu amor de nos dar Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Pois bem, então se você for em uma religião que não tem Cristo como único Senhor e Salvador da alma, sai fora. Se você estiver em um lugar onde a liderança não tem o bom manejo da salvação da alma, sai fora. Deus tem algum lugar onde as pessoas são sinceras e verdadeiras. Agora, as pessoas têm suas dificuldades, as suas imperfeições, as suas fraquezas. Tem pessoas que têm dificuldade de abandonar certas coisas, como o senhor da Kombi. Quem sabe ele tem dificuldade de abandonar a bebida alcoólica. Não seja mau caratismo, mas uma fraqueza. Agora, pastor, líder, não pode ter esse tipo de fraqueza. Quando uma pessoa é líder, ele já venceu essas fraquezas. Se ele não venceu, ele não pode ser um líder. Então você tem que analisar esse contexto, se o manejo que ele ensina funciona para ele. Como o manejo de dog. Se o manejo que a pessoa ensina
funciona para si próprio. Pessoas querem ensinar sobre manejo e não tem dog adestrado, não tem dog comportado. Então a pessoa fala de algo, mas que ela não tem para a vida dela. E também temos no contexto espiritual pessoas que falam de algo, mas não têm para a própria vida. E alguns contextos, como do antimanejo, temos também a antissalvação. A pessoa está transmitindo um manejo da alma que não salva a sua alma. Muito pelo contrário, a condena muito mais. Como o antimanejo, a humanização. Não traz a obediência do dog. Muito pelo contrário, traz mais desobediência do dog. A pessoa fala de algo que não funciona para ela. E tem pessoas que falam de um manejo de salvação que não funciona para a salvação da sua alma. Porque o único manejo que funciona para a salvação da alma é ter Cristo como o único Senhor e Salvador. E a obra desse manejo é o arrependimento e a conversão dos pecados e das iniquidades, simbolizando o novo nascimento do Espírito Santo. Beleza? Fique com Deus. Boa meditação das coisas de dog, para você que ficou, e boa meditação das coisas do alto, para você que continuou. Falou, fique com Deus, tudo de bom.